Olá pessoal, boa noite. Hoje a gente vai chamar o Odenício para fazer a live comigo, que é um capelão. Tô esperando a Tânia entrar para ver se ela consegue dar um oi para todo mundo. Entrou. Boa noite, Rafa. É o Não milagre da acredito. espiritualidade que hoje deu Eu certo. acho, eu acho que é só porque a Ariane está aí, Maria Mídia, o Denício, que deu certo hoje, hein? Muito bem, muito bem. Boa noite. Boa noite, Ariane, tudo bem? Gente, então eu faço só uma aparição rapidinha com a Rafa, só para a gente dar um oi, né? Finalmente, depois da 15ª live juntas, né? Eu apareço na mesma tela que a Rafa. Vamos, né, aproveitar bastante hoje do nosso convidado, o Denício, e né, estou muito curiosa, inclusive, para conhecê-lo, né? Ele é vamos dizer, né, do entrelace da Rafaela Aquino. Então, estou muito curiosa para conhecê-lo e espero que a gente tenha uma live bem gostosa e muito rica, tá bom? Um grande Legal. beijo e vamos aproveitar bastante. Agora eu vou chamar o Odenício oficialmente. Tcharam. Ei, Odenício. Olá, tudo bem? Boa noite. Tudo jóia, e você? Graças às deusas, tudo bem. Ah, então tá bom. Graças a Então, Deus tem morte hoje. a gente tinha programado uma live, né? Mas o Denis perdeu uma pessoa no dia da live. E aí a gente No caminho, na verdade, do hospital até casa, né? transformou. Foi bizarro demais. E aí a gente respeitando esse momento, e agora tá tudo certo, vamos conseguir fazer a live. Meu nome é Rafael Aquino, para quem não me conhece. O Denício, na verdade, ele é capelão. E eu conheci ele no curso avançado de cuidados paliativos e tanatologia pela Fundação Elizabeth Kubler-Ross. E ele é um mentor do meu grupo D8, do meu pequeno grupo de formação. Então, desde o primeiro momento, eu fiquei encantada com o jeito que ele fala, com a verdade dele. Ele é super engraçado, vocês vão adorar. E ele fala de espiritualidade de uma forma diferente, de uma forma que me tocou, que não é uma forma muito parecida como eu enxergo mais ou menos a espiritualidade hoje, de questão de autocuidado, né? Então, eu me sinto muito acolhida pelo Denício, apesar de ter visto ele apenas 2 dias, né? Que foi o início do curso, depois veio a pandemia. Mas ele é muito querido, uma pessoa maravilhosa. Denício, vai se apresentar agora formalmente. Que bom. Rafa, eu agradeço esse espaço do Entrelaçando Vidas. É um espaço assim, muito legal, pelo que eu venho acompanhando do seu trabalho e da sua amiga, que eu acho que é sócia, né? É um É, trabalho que lida de uma forma diferenciada com essa questão dos cuidados paliativos, com a questão do luto. E é muito legal ver assim, esse tipo de trabalho em movimento, porque não é uma coisa assim incomum, acontece muito. Os profissionais de saúde têm muita dificuldade de lidar com a morte, por mais que entre o nosso ciclo de pessoas que lidem com cuidados paliativos, com a morte, com morrer, seja uma coisa aparentemente básica, né? Existem princípios que a gente se fundamenta no tocante a condutas, mas ainda tem muita gente com dificuldade de comunicar notícias difíceis, de suporte
ao luto, enfim, e é um espaço, sempre que a gente tem a oportunidade, né, de trazer a nossa contribuição, no meu caso, na área da espiritualidade, a gente fica muito feliz. Então, parabéns, força para vocês seguirem aí avançando com esse projeto, tá bom? Bom, eu sou teólogo de formação, tá? Sou formado na área de teologia. Eu estou terminando agora uma licenciatura em Letras e Literatura pela UF, Universidade Federal Fluminense, aqui no Rio. Eu resolvi estudar letras para poder ler melhor o mundo e ler melhor as pessoas. E sou mestre em Educação, Arte e História Cultural pela Universidade Mackenzie, de São Paulo. Eu estava no doutorado, mas aí no percurso eu tive que dar um tempinho e em breve vou retornar para o doutorado. Eu sou capelão hospitalar, tá? Trabalho no Hospital Casa Evangélico e agora oficialmente também estou como capelão na Casa Humana, da doutora Ana Cláudia, como capelão no atendimento da equipe de teleatendimento. Isso é uma coisa muito inovadora no Brasil. Acho que é o primeiro serviço de capelania junto à equipe multidisciplinar que se coloca nesse atendimento, nesse teleatendimento que a pandemia, de alguma maneira, fez a gente ter que reinventar as coisas, e dentro desses modos de reinvenção, é muito interessante, é um marco histórico, assim. E tô lá na Fundação Elizabeth Kubler-Ross como professor e coordenador de alguns cursos. A gente está terminando agora um curso de espiritualidade chamado Espiritualidade Laica, nos cuidados paliativos, e outro curso que a gente vai começar agora, até divulgando aqui, né, um curso de formação em capelania, que também é algo histórico, porque não existe no Brasil um curso com esse formato de organização e com essa quantidade de carga horária, de horas-aulas. Então é um marco histórico também, junto com a Casa Humana, nesse teleatendimento, essa formação na área de capelania e atendimento nessa área de espiritualidade. É um curso com quase 400 horas de duração, um curso avançado, assim, sabe? Então, depois dei uma olhadinha lá na página da Fundação, quem se interessar, enfim, por essa área, tá joia? E eu acho que, assim, Rafa, eu poderia colocar aí pro teu público como o grande diferencial da forma como que eu trabalho espiritualidade é esse atravessamento com a questão cultural e não religiosa. Existem várias perspectivas na teologia, tá? E a perspectiva que eu trabalho, a questão da espiritualidade, é a perspectiva da teologia das religiões, que não é assim uma teologia dogmática, que tem uma verdade certa numa religião, e aí você parte dessa verdade, mas é uma teologia que reconhece o valor de cada expressão de sagrado, independentemente de qual religião que seja essa. Isso é muito importante dizer, porque o campo da religiosidade ele pode se tornar um lugar muito violento, de violência simbólica, sabe? Por exemplo, uma pessoa está lá num momento de dificuldade no hospital, numa internação, e aí ela tem uma tradição religiosa. Aí chega uma pessoa para poder abordar a questão da espiritualidade, que é de uma religião diferente, e aí ela começa a pregar aquela religião dela diferente, ela vai colocar essa outra pessoa num lugar de desconforto, sabe? Então não é por aí que a gente trabalha. A gente trabalha numa dimensão de acolhimento total, com total respeito à diversidade religiosa. E isso é muito importante de pontuar aqui para o público, né? Eu acho que é mais um trabalho de escuta do que um trabalho de fala. É escutar o que é o sagrado para cada pessoa e respeitar, sabe, esse sagrado com muita dignidade. Então, basicamente, esse é o resumo da minha vertente teórica, da minha vertente de prática, tá bom? Então, Denise, e um dos motivos de eu te convidar, além de já gostar muito de você, enfim, é porque eu nunca tinha visto um capelão até o momento. Eu trabalho com paliativo tem um tempo já. Então, eu sabia que tinha na equipe, né, que é uma pessoa-chave de importância, mas eu nunca tinha visto a atuação, né, do capelão. Então, até uma pergunta aí para trás, quem pode ser capelão, que é
que é uma parte dessa formação no curso que vocês estão propondo, que é um curso maravilhoso que eu já dei uma olhada. E como você faz esse tipo de abordagem, né? Porque a gente no cuidado paliativo, a gente entende que essa pessoa e família estão em um sofrimento total, né? Uhum. E é com muito respeito que você aborda, porque independente da sua religião ou não, você tem que respeitar a religião do outro, né? A espiritualidade dele. Mesmo assim, fornecer esse conforto espiritual, que é uma das causas de dor, né? Nessa pessoa que está em adoecimento, em sofrimento, a família também, enfim. Fala um pouquinho. Sobre a minha abordagem, tá? A minha abordagem, né, ela tá... Primeiro, eu queria falar do meu espaço de formação, assim, em capelania. Eu estudei, assim, com o melhor capelão do Brasil, sabe? Tem um capelão no Brasil que ele é o melhor capelão do Brasil, que ele é o capelão do Inca 4, o Bruno Oliveira. Sabe? Ele é um querido, assim, e eu sempre coloco ele como minha referência de capelania. Ele tá num lugar, assim, quase que de Deus para mim, quando a gente pensa nessa coisa da capelania. Eu tenho uma dívida, assim, de gratidão pela minha formação ter sido com ele, sabe? Porque ele divide a capelania no Brasil em duas partes, antes dele e depois dele. Porque antes dele havia um predomínio de uma capelania que estava muito ligada a uma questão de assistência religiosa, uma assistência religiosa. E o Bruno, quando ele começa a trabalhar, ele foi capelão no hospital onde eu estou como capelão, que é o Hospital Evangélico, e quando ele começa a trabalhar no INCA, com a proposta da direção do INCA na época, era uma diretora médica que tinha acabado de vir da Inglaterra, e o trabalho na Inglaterra é um pouco esse trabalho diferenciado, né? O Bruno, ela entrou em contato com o Bruno e pediu para o Bruno montar lá esse projeto de capelania no INCA. E é um projeto muito interessante, porque a abordagem dele é uma abordagem da dor espiritual, não é uma abordagem de pregação religiosa, sabe? Então, a minha grande influência em termos da minha construção hoje, do que eu me tornei como teólogo e capelão, ela se dá muito por esse lugar de formação mais ampla. E aí, a partir disso, eu vou construindo a minha trajetória, a minha história como capelão, e o meu modelo de abordagem hoje é o modelo de abordagem que a gente chama do coping religioso. Coping é uma palavra em inglês que significa um enfrentamento, né, dessa questão da dor espiritual, porque é importante delinear essa questão da dor total e saber, dentro desse conceito da dor total, onde que é a dor espiritual. A dor total, ela envolve a dor física, que é tratada com os remédios, que aliviam, né, os sintomas, e existe a dor social, a dor social, que, por exemplo, é quando um paciente ele está numa situação de doença grave e ele, por exemplo, o provedor da família, e aí ele de repente não fez as economias ao longo da vida, porque não deu tempo, ou por vários motivos, e ele está muito preocupado sobre como que essa família vai se virar sem ele. Então isso é uma dor, é uma angústia, é uma preocupação que o paciente tem, que envolve essa questão social, sabe? Às vezes tem uma questão da pessoa ter um conflito a respeito da questão de gênero e da sexualidade, de uma pessoa que viveu a vida inteira numa opressão dentro do armário, e aí no fim da vida ela, gente, eu assumo, eu conto para as pessoas, eu não conto, eu tô nesse processo de morte. Então isso é uma dor social muito grande. E aí vem a dor emocional, né? A dor psíquica, que se apresenta com ansiedades, com angústias, com questões emocionais, que aí a psicologia vai trabalhar. E aí, dentro desse contexto, você tem a dor espiritual, que é exatamente onde entra a capelania, que é a dor da quebra das crenças, a quebra de sentido, a dor do vazio, da pessoa não conseguir ressignificar o seu momento difícil, e aquela doença, aquela situação, ela deixa a pessoa assim, sabe, sem um horizonte de tentar, por exemplo, aproveitar a vida um pouco melhor no final da vida. Ela não vê vida diante da morte, sabe? Ela não vê sentido, ela não vê
possibilidades assim de estar em paz, lá naqueles lugares profundos da fé, e não necessariamente uma fé religiosa. E aí, exatamente nesse campo da dor espiritual, dessa ausência de sentido, dessa quebra das crenças, é que a gente entra com a nossa abordagem numa escuta compassiva, entendendo o que é a questão da fé para a pessoa, qual é o significado da fé para a pessoa, qual é o significado do sagrado para ela, o que é sagrado para ela. E isso se dá numa dimensão religiosa, pode ser, ou pode não ser religiosa, pode se dar de outras formas. A pessoa tem sentido na vida, na sua profissão, no seu animalzinho, enfim. E a gente tenta, a partir desse diálogo, dessa conversa, não é oferecer uma receita pronta, tipo assim, faça isso, e aí a partir disso que você fizer, você vai ter sentido, você vai se sentir esperançoso, etc. Não. Mas a gente tenta encontrar na própria estrutura de diálogo, na nossa escuta, algo que realmente toque o coração da pessoa no sentido de lhe trazer essa fonte de esperança, sabe? Essa fonte de condições de enfrentamento da doença. E a fé, ela é extremamente significativa nesse lugar, porque às vezes a questão não é mudar o diagnóstico, que às vezes é impossível mudar o diagnóstico, mas é contribuir numa mudança na forma como que você lida com esse diagnóstico, sabe? Isso é muito legal de pensar. E aí a gente trabalha essa questão da gratidão, essa questão de aceitar o tratamento, mesmo que seja o tratamento de alívio dos sintomas, essa de entender as questões inacabadas que vão surgindo, e situações familiares, etc. É um mergulho no espírito, sabe, do paciente. É basicamente esse o nosso modo de operação. Entendi. E quando a gente fala de assuntos inacabados, né, que a Elizabeth fala muito sobre isso, não é alguma coisa que você deixou de dizer, né? Você entender que a saúde é esse movimento de transição, onde você estava no momento aqui e você tem que se desenvolver numa experiência criativa, enfim, para estar nesse outro lugar e tem que fazer essa transição, porque Elizabeth falava muito isso, né? A importância de você viver esse adoecimento, mas com vida, né, Odenísio? Dando significado e dando valores a isso, né? E é muito importante falar isso da não religião, né? Que a abordagem não tem a ver com essa religião. Porque o conceito de espírito, até para a gente já começar a fazer essa transição para o autocuidado, que é o nosso tema de hoje, o conceito de espírito que a gente trata, ele não é um conceito assim, preso por um dogma, porque existe o conceito de espírita do evangélico. Sim. Existe o conceito de espírito do católico, existe o conceito de espírito do budista, do kardencista, do umbandista, do candomblessista, que é essa coisa interna assim que a gente tem. E existe o conceito de espírito da psicologia, por exemplo. E aí na nossa abordagem da teologia, e aí por isso que é importante aquela apresentação que eu fiz no início de dizer que há um atravessamento cultural. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente fala nessa perspectiva cultural, o espírito está muito ligado a lugares profundos da nossa interioridade. E aí, isso vai... eu queria deixar uma referência, a gente tinha conversado, você tinha falado para eu falar algumas referências. Tem um livro que ele é muito difícil, ele é um livro muito difícil porque ele é muito denso, mas é de um filósofo chamado Friedrich Hegel, que é um texto do século XIX chamado Fenomenologia do Espírito. Tem ele em PDF assim para baixar. E ali está muito da base do que a gente entende por espírito nessa perspectiva teológica, nessa perspectiva que a gente trabalha com esse atravessamento cultural. Porque qual seria uma maneira da gente ver a materialidade dessas definições do espírito? Por exemplo, um paciente, eu tive uma paciente... na verdade, vou falar de um paciente que faleceu ontem, o seu Gabriel. Eu posso falar o nome dele, é o nome dele mesmo, porque é autorizado, sabe? Eu filmei ele
um tempo atrás, ele ficou super feliz, ele falou, eu vou aparecer na TV. Que ele fala que o celular é a TV, né? Tipo, como se fosse a TV. Ele é um paciente idoso, de 90 anos, e morreu cheio de vida. E aí, ele foi músico a vida inteira. E aí, com as comorbidades, né, que ele foi tendo no fim de vida, alguns AVCs, ele perdeu alguns movimentos das mãos, e aí a gente fez um trabalho muito legal, interdisciplinar, com a fisioterapia e a fonoaudiologia, porque ele queria tocar piano, só que aí, porra, não dava para levar um piano para o quarto dele, não dava para levar ele até a capela do hospital, porque eu tenho que cruzar, né, um pedacinho distante para a condição que ele estava. O que eu fiz? Eu arrumei um teclado para o seu Gabriel, e aí, com toda dificuldade, ele tocou Asa Branca e tentou cantar com toda dificuldade, cara. E antes dele morrer, ele falou assim para a família, eu tô tão feliz que eu vou morrer cantando. Então, isso é uma expressão espiritual. É aquilo que a gente produz dentro e que, de alguma maneira, vai se materializando, seja em forma de tocar essa música, seja em forma de fazer um desenho, seja em forma de dizer alguma coisa, às vezes para a pessoa é importante dizer. Então é aquilo que está dentro, que a gente compartilha, aquilo que está lá no fundo, assim, como expressão do ser. Isso é o espírito. O que é o espírito, Denise? Nessa perspectiva que você trabalha? São fontes profundas da expressão do ser. Isso. Não, você conseguiu desenhar na minha cabeça agora. Oi, tá me ouvindo? Sim. Tem gente perguntando se qualquer pessoa pode ser capelão. Rafa, tá me ouvindo? Eu tô. E você? Rafa, está me ouvindo? Are you listening? Eu estou. Você tá me ouvindo? O Denício. Ih. Pequeno problema técnico. Deve ser de rede, gente. Peraí. Deixa eu chamar ele de novo, que aí acho que funciona melhor. Caiu aqui. Voltou agora. Porque tem gente perguntando, Denise, o que precisa para ser capelão? Se tem que ter uma formação específica ou qualquer pessoa pode ser? Se eu quiser. Olha, infelizmente, a gente é destituído no Brasil de uma associação assim, séria, como o Conselho Regional, sabe? Conselhos regionais de psicologia, de fisioterapia, do CREF, da educação física, enfim. Não existe um conselho. Até meu sonho de princesa, espero conseguir isso antes de morrer, a gente criar um conselho sério de capelania, que legitime, né, essa função. Mas tem alguns cursos, e é preciso ter muito cuidado, porque alguns charlatães, sabe, eles colocam um curso de capelania em um dia, e aí você vai lá, estuda o que é capelania, história da capelania, aí o cara te dá uma carteirinha e aí a pessoa vai para o hospital e vai fazer um monte de besteira, sabe? A minha formação foi com o Bruno, eu estudei um semestre com ele, que é um curso que ele tem chamado Formação e Prática em Capelania, e era um curso assim, de mais referência no Brasil até o momento, até a gente fazer esse curso na Fundação Elizabeth Kubler-Ross, porque a gente meio que está criando um espaço para capelania. Quando eu coloco essa capelania no ambiente mais profissionalizado, sai do voluntariado, porque parte dos capelães no Brasil, eles são voluntários, não são profissionais, capelães hospitalares, sabe? E é muito ligado à questão religiosa, são pessoas que os cursos de capelania que vão sendo oferecidos, eles são oferecidos, a maioria deles, em instituições religiosas.
Então, esse espaço de formação que tinha, por isso que esse curso na Fundação agora, ele é extremamente importante, porque a Fundação ela se coloca, não só a Fundação Elizabeth Kubler-Ross Brasil, mas também com a chancela da Fundação Global, de trazer essa formação com o nome, né, a marca Elizabeth Kubler-Ross e o legado dela nesse sentido. Então, eu acho que é isso. São cursos que a pessoa precisa procurar bem para fazer, mas é difícil achar, sabe? Eu dei muita sorte na vida de ter encontrado o Bruno na vida. Assim, porque ele é um grande mestre. Agora, é muito precária essa questão da formação, tá? Entendi. Mas então qualquer pessoa poderia fazer, eu poderia fazer, enfim. Poderia fazer. A gente está com um pré-requisito para esse nosso curso, das pessoas estarem... porque ele tem uma estrutura de especialização lato sensu. Então a gente quer que pessoas que já fizeram alguma graduação ou estejam do 5º período para frente na sua graduação, independentemente da área, que elas vêm para esse curso, que aí a gente já consegue transitar numa outra linguagem. Porque se a gente está falando que o objetivo é construir uma profissionalização, sim, a gente precisa costurar isso. Mas até então não tem uma legislação que fala o capelão tem que ser teólogo, e aí é isso. Não tem, sabe? É um ambiente assim, muito dominado pela questão religiosa. Entendi. Eu acho muito importante a gente separar isso, né? E até pensando na questão aí, quando você fala do sagrado, né? Do que é sagrado para mim, o que é sagrado para o outro. E aí eu queria fazer a junção da espiritualidade com o autocuidado, né? Uhum. Aí é como... Olha, essa é uma junção assim, fácil, gostosa, linda de fazer, porque eu acho que quando você fala de espiritualidade, você já implicitamente você já pensa no autocuidado. Porque uma das coisas que acontecem, Rafa, com um profissional de saúde, e até com as pessoas assim, de uma maneira geral, mas eu acho que parte do nosso público aqui são pessoas da área da saúde, a gente se disponibiliza muito essa questão do cuidado, da assistência, né? A gente se preocupa muito com a dor, com o alívio dos sintomas, cada um de nós dentro das nossas áreas, mas tem gente que se vicia no cuidado com as pessoas, que acaba se tornando um vício, e aí ela tá toda machucada por dentro, tá com as suas questões mal resolvidas, familiares, particulares, e eu tenho uma visão de ser humano que nós não somos compartimentos, onde assim, agora que eu estou trabalhando, eu sou profissional Odenício, e aí é um outro Odenício que está aqui. Aí quando eu bato lá o ponto no trabalho, e aí eu saio do hospital, aí agora eu sou outro Odenício quando eu chego em casa. Eu acho muito difícil essa lógica robotizada, nós não somos robôs. Então a gente carrega como um caracol aquilo que a gente é. A gente carrega a nossa casinha, o nosso casquinho de tartaruguinha, sabe? E a espiritualidade ela tem uma possibilidade de contribuição para essa questão do autocuidado, que vai, na minha ótica assim, de vivência, até que eu faço também comigo, um mergulho em si mesmo, sabe? Tem um pensador que eu gosto muito, acho que nas minhas aulas e na nossa trajetória você vai ver muito, Rafa, falando, que é o Michel Foucault, que ele tem um termo muito interessante chamado práticas de si. E o que seriam essas práticas de si? É você se observar e você se perceber nos caminhos que você vai tomando ao longo da vida, porque nessa ausência de um olhar para dentro, nessa ausência de você saber os seus limites, saber onde te dói, saber o que te incomoda, essa ausência de você saber de você mesmo, de você gostar de você mesmo, de você entender você mesmo, e eu não falo isso assim, que a gente não vai se entender de forma plena, a gente não vai gostar de tudo na gente, mas tem um mínimo nisso, sabe?
E aí, no momento em que a gente tem esse olhar para dentro, esse mergulho para né, a gente se faz companhia, é, a gente consegue dizer onde dói. Porque é muito comum a gente ter a escalinha de dor para poder medir a dor das pessoas, sabe? A dor, 1, 2, 3, 4, até 10. Onde é que dói? Aí a gente tem lá o exame do toque. O médico, o fisioterapeuta, ele vai encostar lá e ele sabe exatamente como dói, como não dói, porque isso são técnicas que são ensinadas. Mas é muito difícil a gente fazer esse autoexame, sabe? A gente saber onde dói na gente. Então, eu acho que assim, num primeiro eixo, para a gente falar de espiritualidade e autocuidado, a espiritualidade, o Rafa, para mim, então, ela é esse olhar no espelho, sabe? Esse olhar no espelho, ele possibilita um mergulho na gente mesmo. É isso, é como se você aquela pessoa que você está olhando ali na frente do espelho, ela fosse uma piscina, ou ela fosse uma praia, ou ela fosse um lugar que tem uma água que você pode mergulhar, sabe? E às vezes isso é uma coisa dolorosa, porque as pessoas não conseguem. E aí, quando eu falei no início que para o profissional de saúde, sobretudo, acaba se tornando um vício do cuidado com o outro, e acaba essa coisa do cuidado consigo, é exatamente por isso, porque você maneja a dor de todo mundo. E você não sabe onde te dói, o que te dói, e você vai levando no automático até que dá merda. Até que dá merda, sabe? E dá mesmo, sabe? Ano passado eu tive 2 colegas, não amigos assim, não pessoas próximas, mas companheiros profissionais de espaços profissionais diferentes da saúde que deram cabo da própria vida, sabe? Chegaram a dar cabo da própria vida. E uma dessas pessoas, ela dava indícios disso e etc. A gente tinha um cuidado muito especial, mas a outra você não imaginava. Não imaginava. Então, um dos grandes desafios que a espiritualidade ela traz pra gente no autocuidado é essa prática de si, você saber de você. Você anotar, sabe? Você ter um espacinho para saber como que você está sentindo hoje. Sabe aquela coisa do querido diário? Querido diário. A gente perde alguns hábitos da nossa infância e da nossa adolescência que poderiam nos ajudar muito na vida adulta, Rafa. Porque a gente consegue, é um exercício. Acho que você não fez, mas eu ofereci um curso gratuito há um tempo atrás chamado Espiritualidade Silêncio. Você fez esse curso? Não fez? Tem que mandar o certificado, né, para você. O que acontece? Essa questão de você parar um pouquinho para se sentir, para se perceber, ela é fundamental para você saber elaborar o que te incomoda, o que te dói. Eu acho que o grande desafio para qualquer pessoa hoje em dia, e sobretudo a gente não pode deixar de falar do contexto da pandemia, onde a gente é jogado dentro da nossa casa, sabe? A gente é jogado, por mais que a gente às vezes vá ao mercado, vá à farmácia, cara, as coisas não estão normais, assim. A gente não pode ir no barzinho encontrar os amigos, a gente não vai no cinema, a gente não vai no teatro, a gente não vai no shopping olhar a brusinha, sabe? Tá diferente a vida. E é uma vida onde a gente acaba sendo jogado, inevitavelmente, para dentro de si. Muita gente que nunca parou para poder fazer esse exercício da prática de si, agora ela se vê com a bundinha sentada na cadeira, tendo que pensar assim, caralho, o que sou eu? Sabe? Quem sou eu? E essa resposta, ela nunca vai estar pronta. Mas é muito importante a gente ir tecendo uma resposta para quando talvez a gente chegar lá no fim, os de nós que tivermos essa oportunidade de envelhecer, a gente vai olhar um pouquinho para trás e vai entendendo a nossa trajetória, assim, sabe? Poxa, nessa época a vida estava assim. Eu acho que a nossa vida, ela é como se fosse uma coxinha de retalho, aquele patchwork, que a gente vai ajustando, que a gente vai costurando, a gente vai construindo. E é muito triste quando as pessoas elas vão no automático, porque aí vem um segundo eixo do que eu queria falar sobre essa coisa de espiritualidade e autocuidado, que é o seguinte:
na medida em que a gente vai avançando na nossa vida, na nossa trajetória de vida, esse olhar para dentro, ele nos ajuda a construir uma coisa muito importante, que é sair do automatismo que a sociedade neoliberal e capitalista ela coloca na gente. A gente passa a viver uma vida, entre aspas, alternativa porque é autêntica. A autenticidade é uma das coisas mais importantes que a gente precisa explorar. Por que eu gosto disso? As coisas que a gente gosta dizem muito a respeito da gente. E por que esse atravessamento entre cultura e espiritualidade ele é importante nesse sentido? Porque, por exemplo, o estilo de roupa diz alguma coisa sobre a gente, sabe? A moda ela tá cheia de cultura, tá cheia de práticas pessoais e particulares. O gosto de música, sabe? Então, você falou que tá fazendo o seu curso lá de Mindfulness. E o que eu vou falar agora tem uma proximidade, mas não é nesse sentido do mindfulness, mas a autenticidade que essa prática de si gera, ela ajuda muito a gente degustar melhor os nossos momentos da vida. Porque no automatismo, o que acaba acontecendo? Cara, você vai meio que numa estrutura zumbi para as situações. E aí você não para sentir, por exemplo, o cheiro da comida, o gosto da comida, você engole, né? Sabe? Aí você, coloca uma música, cara. E eu falo isso assim, não no sentido de governo das almas, no sentido pastoral, não. Porque eu falo isso porque isso é uma coisa que eu fico tentando fazer. Eu tô assistindo uma novela agora, a novela das 6. Como é que é? O Novo Mundo, que é do Dom Pedro I. Sim. Cara, maravilhosa essa novela. E eu quero ficar prestando atenção na novela, mas puta que pariu, eu tô com o celular mexendo assim, aí eu falo pra mim mesmo, Denício, vai se ferrar. Tira esse celular, presta atenção na novela, cara. A gente tá vendo um filme, uma série, uma coisa, sabe? Deus que me livre, ainda bem que a gente não faz isso transando. Já pensou? Você tá transando e aí você começa a mexer no celular? Sabe? Só falta isso. Então, esse deslocamento que a gente está tendo hoje de automatismo, a gente meio que não consegue suportar muito tempo assistindo uma coisa. A gente sempre tem que estar produzindo, sempre tem que estar fazendo alguma coisa, a gente está sempre num ritmo muito acelerado. Então, essa autenticidade, a gente, mais do que a gente se perceber, esse é o primeiro eixo, e o segundo é para além de se perceber, cara, se curtir, se sentir no sentido, se sentir como uma estrutura de degustar o que a gente gosta de verdade, sabe? Sentar e ler um livro, sentar e brincar com o seu animalzinho, sentar e ter uma boa conversa cabeça com pessoas legais, e é exatamente estar no lugar que a gente está. É se reunir, é se convocar, sabe? É isso. Eu acho que, igual você falou, com a pandemia, a gente foi jogado para dentro de si, e eu acho que as pessoas estão mais presentes do que elas estavam antes. Uhum. E aí vem de novo aquela história, né? De a gente se perceber nas situações, isso é difícil para mim, isso não é. Por que é tão difícil, né? Muitas vezes a gente vai atendendo aquela síndrome de anjo, eu consigo atender todo mundo, eu não preciso almoçar, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Hoje eu tenho meu horário para almoçar, e quando eu estou almoçando, eu estou só almoçando, porque é cheio de bilhetinho na minha casa, que eu não posso ver TV enquanto eu estou almoçando, eu não posso mexer no celular enquanto eu estou almoçando. Pelo menos uma refeição eu tenho que fazer concentrada naquilo que eu estou fazendo. Então, se eu não consigo fazer isso, eu não consigo, por exemplo, nem atender meu paciente, porque ele vai me falar uma coisa e eu já estou pensando na resposta que eu vou dar para ele. Não, vai ficar tudo bem, não sei o quê, não sei o quê, não quero escutar isso, eu não quero escutar aquilo, eu não quero falar sobre isso. Isso diz muito desse automatismo, né, que a gente vive. E agora está todo mundo freando, não tem como. Está todo mundo freado nessa situação. Uhum. Cara, eu tava conversando com um amigo médico outro dia, aí a gente tava conversando sobre um caso de uma paciente, uma senhora, um caso bem delicado, bem grave, inclusive por questões sociais, familiares. E aí
o meu amigo médico, ele estava falando, né, sobre a questão da paciente, etc. Eu achei, cara, muito fofo a passagem dele. Ele, Denício, eu quero ser um médico, cara, que não se preocupe em quanto tempo eu tô ali. Eu só quero estar ali. Cara, eu achei muito, muito interessante essa fala desse médico. Ele é muito jovem e ele é muito sensível, né, nessa parte. Ele, cara, eu quero construir a minha trajetória na medicina não preocupado se eu dei conta de atender 10 pessoas num dia. Eu quero, assim, se eu atendi uma pessoa no dia, eu quero que essa pessoa saia se sentindo bem acolhida, bem atendida, que foi bem examinada. Eu quero estar ali. Cara, isso é fundamental quando a gente sai um pouco dessa rota de produtividade. Eu tenho que fazer o relatório de produção. Cara, vai se fuder. Relatório de produção, sabe? Pelo amor de Deus, o ser humano ele não é máquina. E isso é importante. Às vezes é mais significativo e mais qualitativo uma presença profunda do que uma coisa quantitativa que você faz em série, assim, sabe? É no sentido do cuidado e do autocuidado. Então, tem uma questão que a teologia e a filosofia nos traz, que é tentar responder as grandes perguntas que até hoje, por mais que a gente tenha tecnologia, a gente não conseguiu respostas, até porque essas respostas elas nunca estão prontas, porque a gente nunca está pronto. A gente sempre, Rafa, tá se parindo, sabe? Nós estamos em constante gestação de nós mesmos. Então, essa pergunta, da onde eu vim, por que eu tô aqui, para onde vou? Esse eixo de perguntas filosóficas e teológicas, eles podem ajudar muito a gente a, a se situar no mundo, né? A se colocar no mundo. Eu acho que a gente precisa se cuidar enquanto morada, sabe? Nós somos a morada, a habitação de nós mesmos. E aí, pô, cara, eu não sei se as pessoas às vezes gostam de morar na casa bagunçada, suja, mal cuidada. Tem gente que gosta disso, mas eu vou falar assim, muito por mim. Eu não gosto, apesar de ser um pouquinho bagunceiro. É muito legal, né? Aquela sensação da casa limpinha. Você sabe quando você termina de arrumar a casa, de lavar o banheiro? Cara, eu vou falar uma coisa muito engraçada. Você vai rir muito da minha cara agora. Você falou que eu era engraçado? Eu queria fazer uma coisa séria. Mas, cara, sabe uma coisa maravilhosa? Você fazer cocô no banheiro limpinho, cara. Cara, não é maravilhoso? Banheiro cheirosinho. Aí você vai fazer o cocôzinho naquele banheirinho cheirosinho, você senta. Cara, não é uma parada assim, muito legal? Tá morrendo de rir, né? Brincadeira. Mas então, isso é profundamente espiritual, fazer cocô no banheiro limpinho. É, por quê? Porque assim, se a gente gosta, né, de habitar e transitar, é legal estar numa casa limpinha, no ambiente limpinho, cara. Dentro da gente, às vezes, tá tudo fora do lugar. Tá tudo fora do lugar. E aí, como que a gente consegue ah, fazer isso? Cuidando, arrumando. Então, às vezes, a casa está bagunçada, vai passando a semana, não dá tempo da gente limpar, e aí a gente precisa parar uma sexta, um sábado, caramba, agora não dá mais. Principalmente para quem tem bichinho, né? Tem que limpar gato, a gente tem que limpar a areia aqui e tal. É, e a gente precisa fazer isso, cara, com o nosso espírito, porque às vezes tá cheio de amargura, tá cheio de questões, e a gente vai fazendo, sabe o quê? A gente vai acumulando. A gente vai acumulando sujeira, a gente vai acumulando desgosto, a gente vai acumulando frustrações, e aquilo ali, cara, de alguma maneira, em um momento ou em outro vai incomodar, porque quando há esse acúmulo de situações negativas, digamos assim, num determinado momento não vai ter espaço mais para você, vai ter espaço só para essas coisas ruins. E aí você é jogado para fora de você. Ou você fica ali convivendo nesse ambiente atravessado de coisas negativas. Então, como a gente cuida da casa, como a gente cuida do jardim, dessas coisas, a gente precisa cuidar da alma.
precisa cuidar do espírito. E isso não no sentido religioso, porque tem gente que é profundamente ateu e gosta de se conectar com a natureza, de fazer um passeio, a importância do day off, sabe? De você parar um determinado dia. Geralmente eu tenho feito isso agora no domingo. Até tava brincando com você, né? Ai, ai, ai. Você para assim um domingo à tarde, cara, e fica assim, caraca, eu vou fazer vários nadas agora. E fica ali de boa, sem fazer nada, sabe? Porque no final das contas, Rafa, a gente vai entender, por trabalharmos diretamente com a morte todo dia, é que, na verdade, no fim, o que vai ter valido foi não a morte ali, que a morte, ela tem muito a ver com o que foi a vida, né? É o que vai falar pra gente de forma muito clara e didática Elizabeth, né? No final das contas, você vê ali o processo de morte de cada pessoa está muito relacionado ao como foi a vida. Sim. Né? E é isso, eu acho que todos nós aqui, sejam profissionais da saúde ou não, a gente precisa estar atento, a gente precisa estar ligado. E a espiritualidade é exatamente isso. Eu definiria a espiritualidade nesse contexto do autocuidado como essa limpeza por dentro, sabe? Essa organização. E isso é muito interessante, porque não tem nada a ver com acontecer coisas boas na vida, você está sempre com dinheiro, você está sempre numa situação confortável, não tem nada a ver com isso. Porque tem gente que está com tudo em dia na vida e por dentro está bagunçado. E tem gente que está em volta, tudo bagunçado na vida, mas por dentro está sobrevivendo bem, está respirando bem, não está caindo numa rota de autoaniquilação, sabe? Então eu acho que a espiritualidade ela é muito esse lugar de uma auto organização a partir desse auto-olhar, dessa autoanálise. É muito importante a gente saber se avaliar também. É muito legal. E não é uma avaliação escrota no sentido de dar uma nota 7, nota 10. Mas é uma avaliação no sentido de verificação de aprendizagem. Sabe? O que eu tenho aprendido? O que essa situação ela me trouxe de bom ou de ruim? E é isso, é um constante estar atento. Tá? Eu não sei mais onde eu vi isso a última vez, mas será que a gente precisa de uma pandemia ou de uma doença grave para começar a viver e começar a olhar para essas coisas, né? Não pode começar a fazer isso agora? Será que para frente não vai ficar mais fácil, menos difícil? Não sei, né? Eu sempre me pergunto muito isso. E assim, de fazer várias coisas ou fazer vários nadas, eu sempre tenho parado e perguntado, eu queria estar aqui agora, nesse momento? Hoje eu queria. Então, isso faz sentido, então eu vou continuar fazendo. Aí se eu paro e falo, nossa, eu não queria estar aqui, eu queria estar fazendo uma outra coisa, isso não faz sentido para você, você devia rever as coisas, né? É muito essa lógica na minha cabeça, assim, que vem. Eu acho que tem dois princípios, talvez, duas virtudes, eu não sei como que eu poderia colocar, que talvez possam ajudar muito nessa espiritualidade provocativa de um autocuidado, que são aparentemente duas coisas muito básicas, mas por serem muito básicas são muito complexas. Primeiro é um princípio de humildade, ou a virtude da humildade. A humildade, cara, tá em você reconhecer as fragilidades, reconhecer os seus pontos cegos, reconhecer que você não é perfeito, não é o profissional o melhor do mundo e etc. Você reconhecer suas limitações, isso é muito importante para a gente não se iludir, sabe? A humildade ela é importantíssima para a gente se iludir. E tem um outro conceito, ou virtude, ou princípio, que que está muito próximo, né? A humildade, que é a honestidade. Eles são próximos, mas não são necessariamente a mesma coisa no sentido do que eu estou querendo falar, porque honestidade, cara, é o seguinte, a gente fica tentando atender tantas expectativas de pessoas que têm sobre nós, e a gente vive por aparências, sabe? Para sustentar uma determinada aparência. E aí lá no fundo, a gente vai se prendendo numa teia de tão vazia que a gente já não sabe mais quem a gente é, na verdade, no fundo.
Eu acho que a grande potência da espiritualidade é essa contribuição da gente se saber aqui muito limitado, muito frágil, mas saber do que a gente gosta, por que a gente gosta, como que a gente não gosta. Porque, assim, uma das maiores fontes, Rafa, de sofrimento, porque eu também faço atendimento aos profissionais, né, do hospital. E uma grande coisa assim que eu vejo muito mesmo eu até, poxa, precisaria escrever algo sobre isso. Que assim, essa falta de honestidade consigo mesmo, com a carreira, e as pessoas passam uma vida inteira infelizes só para poder sustentar uma aparência. Sabe, é uma falta de honestidade com o que gosta de verdade, com o que faz sentido, com o que dá tesão, sabe? Você acorda assim, você, porra, cara, ir pro meu trabalho ou fazer o que eu faço é uma coisa que me dá muito tesão na vida, muita alegria, muito prazer. E as pessoas, elas nessa ânsia, nesse ímpeto de atenderem uma expectativa exterior, cara, elas acabam se privando de si, sabe? E aí falta algo que é extremamente importante junto com a honestidade, com essa auto-honestidade, que é a coragem de romper com aquilo que está dado e te sufoca. Isso é importantíssimo. E a espiritualidade, ela é potente, porque a fé, ela está exatamente nesse campo de... Não numa coisa religiosa, mas eu estou falando de energia. A fé é esse passo rumo àquilo que é o incerto, é quase que você se alinhar e se ajustar e sentir a sua intuição. Aquilo que te fala lá no íntimo do ser. E é preciso coragem para poder ouvir isso, porque muita gente vive uma opressão porque se torna escravo dos boletos, escravos de coisas que no fundo, não tem tanto sentido existencial, mas só para poder curtir aquela aparência e tirar aquela onda, se tornam escravos. Se tornam escravos do salário, escravos de tudo isso. Então a fé, a espiritualidade nesse contexto, ela é a potência para a gente romper com tudo aquilo que nos oprime. Sim, sabe? Sabe aquela frase, não sou obrigado a nada? Sabe? Cara, tem vídeo, cara, que eu vou indicar para vocês, que é o estado de espírito dos palavrões. Cara, sabe, num determinado momento, se tiver de mandar aquela pessoa pra puta que pariu, manda. Sabe? Seja corajoso, manda. Sabe, às vezes o mandar pra puta que pariu, mandar se fuder, é tão sagrado quanto dar um glória a Deus, um aleluia. Sabe? Porque aquilo vai oprimindo a gente, cara. A gente vai ali por dentro. Cara, é sério, tem gente que fica doente de desgosto, porque não tem essa coragem de romper com o que oprime. Mas isso até me lembra o livro que a gente está lendo, que é O Paciente como Ser Humano, que é um conceito de saúde, né? Que é essa transitoriedade que você vai na vida, de se readaptar e tentar novas coisas, ao invés de ficar num lugar só. Porque saúde não é só ausência de doença, né? Esse cuidado todo é saúde. Esse autocuidado é saúde. A espiritualidade é saúde. Um outro modo de compreender a questão da espiritualidade, cara, é porque a espiritualidade ela é uma coisa assim, subversiva, ela é rebelde, ela é transgressora, sabe? Ela não tá onde ela não cabe. Ela não se esforça, ou ela ensina a gente a não ter que se esforçar de uma maneira muito custosa ou danosa pra gente estar num lugar qualquer, sabe? Não, foda-se, sabe? Tchau. Não caibo aqui? Não é pra eu estar aqui? Tchau. Sabe? E as pessoas, elas ficam doentes por insistir. E aí eu não falo nem que é dar murro em ponta de faca, é dar cabeçada em ponta de faca, sabe? Que dói mais. Então, eu acho que espiritualidade, cara, e autocuidado, se você pedisse pra eu definir, Rafa, em uma frase, Denise, como que você definiria em uma frase a questão da espiritualidade e do autocuidado? A capacidade de dizer foda-se. O que é a espiritualidade? A capacidade de dizer foda-se quando necessário. E tá tudo bem. Resumidamente, eu gostei desse arranjo final, assim. E, gente, o Denis, ele escreve poesia, tá? Ele vai lançar vários livros da quarentena aí. Ele canta, ele faz várias coisas legais, não é só falar, não. Ele
faz várias coisas lá. Não, eu não canto não, menina. Eu comecei. Ih, meu Deus, eu esqueci, lembrei agora de uma coisa, esqueci de imprimir o meu material de violão, que eu tô estudando violão, desculpa, foi distração. E, ó, tem uma pergunta para você, ou uma Como é colocação. que a gente tá de horário aí? Tá bem? Tá bem, assim, daqui a pouco vai acabar, né? Tá. Com as mudanças nas nossas rotinas hospitalares e a ausência de diretrizes, me fez ter várias vezes o impulso de mandar muita gente para. Ai, ai. Mas acho que a gente tem mais 3 minutos, ô Denise. Três minutos? Queria te agradecer, né, pela. Eu sei que você trabalha o dia inteiro, tá ralando a semana inteira, porque eu acompanhei várias coisas que você fez essa semana. E te agradecer por essa disponibilidade, esse bate-papo. Eu acho que era muito importante você falar como capelão, que não é uma coisa fechada, sabe? Que uma coisa aberta, uma coisa crescente, essa questão da espiritualidade, do autocuidado, muito, muito importante. E agora eu passo para você dar um recado final aí. Ai, gente, eu que agradeço, né? Sempre eu gosto muito, Rafa, de poder falar com quem eu gosto, assim, ainda mais sobre um tema que é meu objeto de trabalho no dia a dia, e é isso que a gente tenta levar para as pessoas. Eu costumo dizer que o meu trabalho é ser um office boy de Deus. Eu sou um menino de recado de Deus, sabe? E, e, e é isso, é levar leveza para as pessoas. Esse é o grande objetivo. É levar leveza para as pessoas. A espiritualidade é isso, é leveza. Espírito é sopro. Nossa, eu só tenho que agradecer. Eu vou deixar o seu Instagram, gente. O Denise tem um Instagram que é só de capelania, onde ele posta vários temas legais, faz umas lives, tem os cursos que ele está participando também, né? Eu sou fã de carteirinha, já fiz um curso com ele, estou em formação de Que outro. fã nada, minha amiga. Para com esse negócio de fã, amiga. Adoro falar isso, só pra você ficar bravo. E eu queria mostrar um pouco desse lado descontraído seu, que eu gosto muito e eu acho que faz todo sentido. E para as pessoas quebrarem um pouco dessa noção que é essa formação anterior que você falou, que a capelania tinha antes, né? Com a religiosidade, aquela coisa fechada e tal. E eu acho que é muito importante a gente trazer isso. Qual que é o Insta do Odenício? É Capelania Laica. É, Capelania Underline Laica. E tem o Denise de Mello, que é esse que a gente está falando aqui, que é o meu pessoal. Eu vou postar e vou marcar os seus dois Insta, o pessoal e o profissional. É muito legal de acompanhar, né? E quando você falou de coxa de retalhos, eu lembrei da Cora Coralina, né? Aquela fofa que escreve vários textos legais. Fica uma referência aí. Bom, quando você quiser me contratar para dar umas aulinhas lá no Entrelaçando Vidas, eu te mando o currículo. Já está convidado. Está convidadíssimo. Vamos online primeiro, depois a gente volta pro presencial. Aí você vai lá em Minas visitar a gente. Tá. Eu tenho que ir lá mesmo hoje. Eu tenho um monte de familiar da minha companheira que mora lá em Minas. E aí eu tenho que ir lá conhecer. Mora em BH. Uai, quando for possível, mas enquanto isso você já está super convidado. Eu só vou pensar em qual curso você vai participar, mas já está feito o convite. Tá bom, então. Muito obrigado, tá? Gente, beijinho. Muito obrigada. Beijo, boa noite, bom descanso para todo mundo. Se cuidem. Lembrem da espiritualidade do autocuidado. Um beijo para todo mundo. Boa noite.